Por favor, meu amado, abra comigo a Santa Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Por favor, tome assento, amado, glorificando o seu nome. Amém. Meus irmãos, já se foi dito que a vida cristã é como andar de bicicleta. Se você para, você cai. Vida cristã, ela não pode estacionar. A gente pode dar tempo a muitas coisas, mas se tem uma coisa que a gente não pode dar tempo, é de ser crente. A gente não pode dizer assim, estou dando um tempo. E aí, você não está indo mais para a igreja? Não, estou dando um tempo. Você não vai mais buscar o Senhor, não está mais frequentando os cultos, adorando, servindo. Não, é que eu estou naquela fase de dar um tempo. Não se dá tempo. Na vida cristã não se dá tempo. Não se dá pausa. Se tem uma coisa que você não pode fazer é pausar a sua caminhada com Deus para depois retomar, recomeçar, iniciar outra vez ou reiniciar de onde você parou. Isso não se faz. Foi justamente com essa preocupação que Pedro escreveu esta carta. Uma carta geral escrita a todos os crentes, a todas as igrejas, não uma igreja especificamente, mas uma igreja que estava enfrentando dois tipos de problemas, tendo a sua fé ameaçada. Primeiro, perseguição por causa da fé. E aí o arrefecimento, a frieza estava tentando se instalar no coração dos cristãos daquela época. Eram dias de perseguição, dias difíceis. E outro problema, falsos ensinos, erros doutrinários, estavam também penetrando na igreja. E nessa carta, inclusive, ele vai falar dos falsos mestres e também vai falar da questão da volta do Senhor.
e os falsos ensinos também não estavam em nada servindo para o fortalecimento da fé dos crentes, mas pelo contrário, estava arrefecendo, esfriando. Afinal de contas, o Senhor está demorando tanto de voltar, essa sua vinda é tardia. E aí, com essa preocupação em mente, é que o apóstolo Pedro traz essa exortação apostólica para aqueles irmãos. E ele inicia, após esse prefácio da carta, a sua saudação, já com esse incentivo. E qual é o incentivo de Pedro aos irmãos? Irmãos, progridam, não parem. Continue crescendo na fé. Vocês não podem estacionar, vocês não podem parar, vocês não podem dar tempo. Vocês precisam progredir, porque a única forma de vocês escaparem, a única maneira de vocês garantirem a salvação de vocês é provando que vocês, de fato, são salvos. E a única prova que vocês podem dar a si mesmos, e aos outros, e a Deus, de que são salvos, é o progresso espiritual na fé. É o crescimento. Daí Pedro vai trazer aqui algumas lições. Eu gostaria de colocar nessa noite, de pontuar aqui essas lições que Pedro vai falar acerca do progresso da fé, do nosso progresso espiritual. A primeira coisa que Pedro vai dizer é que o nosso progresso espiritual, antes de tudo, ele é fruto da graça de Deus. Ele começa por aí, no versículo 3, e ele começa dizendo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Visto, é como Pedro estivesse dizendo, preste atenção, todas as coisas já nos foram dadas, visando justamente a nossa vida espiritual, a uma vida piedosa, a uma vida com Deus. Tudo nos já foi proporcionado. E Pedro vai colocar aqui algumas coisas que nos já foi dado como fruto desta graça. E ele começa dizendo que a primeira coisa que nos foi dada foi justamente o seu poder. Isso já nos foi proporcionado para o progresso da nossa fé, visto como pelo seu divino poder. Embora se discuta de que poder Pedro está falando, se é o poder do Pai, se é o poder de Cristo, né? Se é o poder do Espírito, mas é o próprio poder dessa Santíssima Trindade, porque lá no capítulo 1 também da sua primeira carta, ele disse que os crentes eles são conservados na fé pelo poder de Deus. Ou seja, o mesmo Deus que salva é o Deus também que nos mantém na fé. O Deus que produziu em nós o arrependimento para a salvação é o mesmo Deus que continua produzindo em nós um arrependimento contínuo. O Deus que nos trouxe pelo seu poder, a sua maravilhosa luz, esse mesmo poder nos sustenta. Então ele disse que isso já nos foi proposto, já nos foi dado, já nos foi outorgado, já nos foi colocado. O poder de Deus está à nossa disposição. A salvação não é pela nossa força, também a conservação da nossa fé também não é pela nossa força. Pedro começa por aí. E a segunda coisa que ele vai dizer é que também nos foi dada uma chamada para a glória. A parte B do verso. Nos chamou para a sua própria glória e virtude. A glória e o poder dele. E aqui Pedro traz isso, meus amados irmãos, essa chamada para a sua glória, como incentivo. Essa chamada aqui é justamente para nos incentivar. Todos nós que temos essa chamada para a glória, somos incentivados a progredir, a caminhar em direção à mesma. Se algo nos aguarda, se algo nos espera, se existe essa glória, essa virtude, este poder celestial que nos aguarda, essa chamada que Deus também nos deu, serve de motivação, de encorajamento. E no verso 4, Pedro vai dizer que também temos preciosas promessas,
como ele diz, pelas quais nos têm sido doadas, entregues, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Aqui está a promessa do perdão eterno dos nossos pecados. Aqui há a promessa do poder do Espírito Santo que está em nós para nos fazer vencer diariamente o pecado. Aqui está a promessa, meus amados irmãos, de uma nova vida, de um coração transformado, de um coração mudado. Aqui está a própria promessa da vida eterna, que já se principiou, que já está na nossa vida. Perceba que Pedro vai dizer aqui, em primeiro lugar, que essa promessa ela é valiosa, porque ele chama de preciosa promessa. Esse é o valor da promessa. É uma promessa que tem valor. Mas também ele vai mostrar o alcance dessa promessa, porque ele diz que essa promessa é grande. Diz ele no verso 4, ele diz, são muito grandes promessas. Olha o alcance desta promessa. E por fim, ele vai falar que esta promessa tem um propósito. Ele diz, a fim de que, diz ele, para que por elas, pelas promessas de Deus, nós nos tornemos coparticipantes desta natureza divina. Pedro não está dizendo que a gente se transforma em deuses, é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que estas promessas, quando nós delas nos apropriamos, estas promessas transformam profundamente a nossa vida. Essas promessas, elas ajudam-nos na santificação da nossa vida. Essas promessas mudam o nosso ser, mudam o nosso coração, a fim de que nós possamos vencer a corrupção do mundo que está aí. Então a promessa tem uma finalidade, a promessa nos ajuda a vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Se temos a promessa do perdão, se temos a promessa do poder do Espírito, se temos a promessa da santificação operada em nós em cooperação com o Espírito Santo, se temos a promessa de que de fato Deus está operando na nossa vida, esta promessa, então, ela serve para isso, nos ajuda a vencer, como Pedro vai dizer aqui no finalzinho do verso 4, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. E ele não especifica quais são, então são todas elas. Meus amados irmãos, antes de qualquer esforço pessoal na nossa vida cristã, nós precisamos reconhecer que de fato já existe uma provisão generosa da parte de Deus para o nosso progresso espiritual. Todas as coisas, Deus já proveu tudo que seja necessário para eu e você, para nós vencermos e progredirmos na fé. Ninguém pode se queixar, ninguém pode dizer que não é mais crente, que não é mais santo, que não é mais consagrado, porque Deus lhe tem retido as bênçãos. Ninguém pode dizer. Ninguém pode acusar Deus de mesquinhez. Ninguém pode acusar Deus de que Ele não tem sido gracioso. Pelo contrário, todas as coisas visando a nossa vida cristã, uma vida piedosa, uma vida santa. E como já dizia o meu professor, a gente pode ser tão santo quanto a gente queira ser. A gente pode viver piedosamente tanto quanto a gente queira viver. Por quê? Porque tudo já nos foi dado graciosamente pelo Senhor. Tudo já nos foi ofertado. O seu poder, o incentivo da glória e a promessa dele para que possamos então vencer o pecado e vencer este mundo e viver uma vida cristã vitoriosa. A segunda verdade que o texto vai nos ensinar é que o nosso progresso espiritual depende, meus irmãos, também da nossa diligência. Aqui está o grande equilíbrio dessa doutrina. Porque ao mesmo tempo que nós entendemos aqui esta iniciativa divina, essa graça de Deus, essa soberania de Deus em agir na nossa vida, aqui também há uma responsabilidade humana. Nós dizemos
que são os dois trilhos dessa doutrina, paralelos. A soberania divina em agir na nossa vida, um Deus que nos salvou, é um Deus que nos mantém no caminho da salvação. Mas esse mesmo Deus que nos salvou também coloca diante de nós uma responsabilidade. Ou seja, ao mesmo tempo que tudo principia nele, que começa nele, não nos dá o direito de estarmos de braços cruzados na vida cristã e vivendo uma vida relapsa, mesquinha, pobre. Nós não podemos sentar e descansar e dizer, em berço esplêndido, e dizer, Deus me salvou e me sustenta pelo seu poder, então eu vou viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é isso que Pedro vai dizer. Ele vai dizer que o nosso progresso depende dessa nossa diligência. E a palavra diligência aqui indica justamente empenho. Isso quer dizer que o progresso espiritual não é algo automático. Diz ele aqui no versículo de número 5, por isso mesmo, ou seja, por causa desta graça que nos foi dada, vós, aí ele diz, reunindo, somando, juntando toda a vossa diligência. Aí ele diz, associai. Essas duas palavras, diligência e associação, indica justamente esse esforço intencional que nós precisamos fazer. Ou seja, nós devemos somar as qualidades ou as virtudes da nossa fé e desenvolver tais virtudes no nosso viver. Logo, a vida cristã também, meus amados irmãos, ela é feita de esforço. Não é automático. A santidade, embora a graça de Deus, operada pelo Espírito Santo, age na nossa vida, mas a santidade é algo que nós precisamos praticar. Vida cristã precisa ser prática. E veja que Pedro vai colocar aquilo que é chamado de escada da virtude cristã. Veja que ele começa no versículo de número 5. Ele diz associar, juntar, reunir, o quê? Ele diz o quê? Ele começa justamente com aquilo que é base, que é principal, que é primordial, que é o começo de tudo. Ele diz associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. O que Pedro está dizendo é, você procure desenvolver. Tem fé, mas junto com a sua fé, coloque virtude. Tem virtude, junte com a virtude, coloque conhecimento. Com conhecimento, acrescente, desenvolva também um domínio próprio. Com o domínio próprio, desenvolva perseverança. Com a perseverança, desenvolva também a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. A fé é o alicerce da vida cristã. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A virtude, essa excelência moral, é o reflexo do caráter de Cristo na nossa vida. O conhecimento, não se trata aqui de conhecimento intelectual, mas é o conhecimento vindo da experiência de nós, conhecimento vindo da experiência com Deus. O domínio próprio é a capacidade de controlar as nossas próprias paixões, os desejos da nossa velha natureza. É a disciplina sobre nós mesmos. É o poder de dizer não ao pecado. A perseverança é a capacidade de suportar as pressões da vida, as dificuldades. É nos manter na fé, apesar de toda adversidade, apesar de toda luta. Mas a piedade é a atitude de reverência, de devoção para com Deus. É o nosso respeito pelas coisas sagradas. É uma busca de intimidade com Deus. Não apenas numa vida ritualista, mas como estilo de vida. Piedosamente, temendo a Deus em tudo que nós fazemos. Temendo ao Senhor.
considerando a santidade de Deus, a pureza de Deus, e vivendo para Ele, para lhe ser agradável em tudo que nós fazemos. Mas a fraternidade é esse amor sincero para com nossos irmãos. É o acolhimento, o encorajamento, é o cuidado mútuo, é o apoio a uns aos outros. E por fim, diz o amor, que é incondicional, sacrificial, como sendo o dom maior do Espírito de Deus na nossa vida. Diz Pedro, que não falte isso. Se você tem fé, mas junto com a fé, precisa haver virtude. O caráter de Cristo precisa se manifestar em meio à sua fé, através da sua fé. Não basta dizer que eu creio, mas tem virtude. Muito bem, que essa virtude seja somada com esse conhecimento de Deus, cresça nesse conhecimento do Senhor. Tenha também essa experiência de conhecer mais e mais o Senhor. Você já tem esse conhecimento, mas o conhecimento só não é suficiente. Precisa ter domínio próprio, dominar os seus próprios desejos, suas paixões terrenais. E com domínio próprio, saiba que é preciso se manter firme na fé, não desistir, não parar. Ainda que existam muitas vozes dizendo pare, 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 então seja perseverante, não pare, continue. Agora, não se esqueça de também, junto com isso, viver piedosamente, temendo a Deus todo o tempo, honrando o Senhor, fazendo tudo que lhe seja agradável, sem se esquecer do próximo, sem se esquecer dos irmãos, apoiando uns aos outros e vivendo o amor cristão. Pedro vai dizer que esse é um esforço que nós precisamos fazer. Crescer em cada uma dessas áreas requer esforço, requer disciplina. Por quê? Porque requer, meus amados irmãos, exame da nossa vida. Se faz necessário orar como salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se faz necessário olhar para a palavra e deixar que esta seja um espelho, em que possamos refletir nela a nossa vida e ver até onde nós nos enquadramos, até onde nós nos alinhamos, até onde nós estamos dentro do seu prumo. Um exame contínuo, diz Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um julgue a si mesmo, examine a si mesmo. O exame constante, não apenas da nossa consciência, mas da nossa vida. Que tipo de crente eu tenho sido? Quais dessas virtudes elas estão faltando na minha vida? Jonathan Edwards, conhecido como seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, um dos maiores sermões da história, usado por Deus no grande despertamento nos Estados Unidos, conhecido como grande avivamento. Aos 19 anos, ele escreveu o que é conhecido como as resoluções de Jonathan Edwards. Isso, nas suas resoluções, estava lá ele dizendo: eu resolvo fazer tal coisa, resolvo ler a Escritura, resolvo viver dessa forma, resolvo orar, resolvo. E entre essas resoluções havia uma. Ele dizia: eu resolvo parar um tempo e examinar a mim mesmo se eu estou ou não cumprindo essas resoluções. Eu resolvo parar e dizer: Deus, eu estou cumprindo as minhas promessas, os meus compromissos para com o Senhor. Eu estou vivendo do jeito que eu decidi viver. O que Pedro, meus amados irmãos, nos apresenta aqui é que a vida cristã não pode ser vivida a toque de caixa.
de qualquer jeito. Que a vida cristã não pode ser vivida de qualquer maneira. Que a gente pode assim levar, empurrar, como a gente diz, com a barriga, acreditando que uma vez salvo, salvo para sempre. Poxa, pastor, está desfazendo, calma, não estou desfazendo nada. Entenda que a graça nos foi dada para o progresso dessa vida cristã. Mas essa graça não elimina o nosso empenho, a nossa diligência, o nosso esforço em buscar, desenvolver, crescer a nossa fé. De maneira nenhuma. E aí vem o terceiro ponto. O verso de 8 a 9, Pedro vai dizer que o progresso, nosso progresso espiritual, meus amados irmãos, ele é necessário. Por que não dizer, ele é de fato tão necessário, que é uma condição sine qua non. Não pode faltar, meus amados irmãos. Por quê? Porque somente o nosso progresso espiritual nos livra de uma vida de inutilidade. O que é uma vida de inutilidade? Que não serve para nada. Olha o que diz o versículo 8. Ele diz, porque estas coisas. Que coisas? Essas virtudes. Existindo em vós. E em vós aumentando. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Pedro disse, é preciso crescer, porque se não cresce, você se torna inútil. Inútil. A ausência do progresso espiritual gera, meus amados irmãos, justamente essa inutilidade. A fé sem desenvolvimento nos torna inúteis no reino de Deus. Para que servimos? Se não há progresso, então servimos para nada. Para nada. Veja que Pedro vai dizer aqui que essa inutilidade, primeiro, é caracterizada pela estagnação espiritual. A palavra que ele usa aqui, no verso 8, ele diz assim, e em vós aumentando. Isso quer dizer o quê? Que a santificação, meus amados irmãos, é um processo que precisa ser contínuo, e até uma redundância. Precisa continuar, e ao mesmo tempo, não só continuar, como precisa aumentar. Isso quer dizer que a gente precisa ser cada dia mais santo. Hoje eu preciso ser mais santo do que ontem. Hoje, amanhã eu preciso ser mais santo do que hoje. Este ano eu preciso ser mais santo do que o ano passado. Precisa crescer. Essas coisas precisam aumentar na nossa vida. Parece que a gente lê ao contrário do texto. Porque o que a gente percebe é que essas coisas vão diminuindo com o passar do tempo. Eu não sei, há muito tempo atrás eu li um texto, um artigo cristão, falando justamente sobre o progresso da fé. E o autor começava o artigo comparando, dizia assim, há uma grande semelhança entre a vespa e o crente. Por quê? A vespa, quando nasce, ela é grande. Quando morre, ela é pequena. Ele disse, eu não sei se é assim, se é autêntico, se é verdadeiro,
Mas na vida de alguns crentes, dizia o articulista, isso acontece. Nascemos grande na fé. Mas os anos vão se passando e quando chegamos no final dele, é quase um Deus nos acuda. É quase um Deus nos acuda. São poucos que podem dizer o que Paulo disse. E geralmente, se fosse dizer, diria: perdi no combate, não guardei a fé e tropecei na carreira. Diz justamente o oposto. Pedro vai dizer que essa inutilidade é caracterizada por essa estagnação espiritual, não há crescimento, não se aumenta. Ele disse, se caracteriza pela ociosidade espiritual. Ele disse, para que não sejais inativos. O que é ser inativo? Não faz nada. O que você está fazendo? Nada. Nada. Não estou fazendo nada. Entra anos e sai anos. O que é que você faz no reino de Deus? O que você faz na igreja? O que você faz na obra? Na vida cristã? Diz, nada, não faço nada. E acha que está fazendo uma grande coisa. Não está fazendo. É inativo. É caracterizado pela infertilidade. Ele diz no versículo de número 8, não sejais inativos nem infrutuosos. Cadê o fruto? Não tem fruto. Infrutuosos. E Jesus já disse essas coisas. Eu quero dizer a vocês que eu escolhi vocês, mandei vocês para que vocês fossem, vocês dessem fruto e o fruto de vocês permanecesse. João 15, o Senhor vai dizer que a única forma de frutificar é estando nele. E ele vai dizer, quem não está em mim é um galho seco. Ele diz, quem está em mim tem fruto, e quem não está em mim é galho seco. Não frutifica nada. E Pedro vai dizer que isso é caracterizado também por além de ser uma fé sem desenvolvimento, infrutífera, essa inutilidade é caracterizada pela cegueira espiritual. Ou seja, vive sem a percepção clara das verdades de Deus, correndo o risco de voltar até mesmo à velha vida. Ele disse, estas coisas em quem não está, diz Pedro, essas coisas, aquele que não tem isso, ele diz, é cego, não consegue mais enxergar nada acerca da vida de Deus, vendo só o que está perto, é natural, tornou-se natural, é uma pessoa natural, é um crente natural, se esqueceu até da purificação dos seus pecados de outrora, não tem nem lembrança mais do que Deus fez na sua vida. A ociosidade espiritual traz consequências danosas, frieza, falta de discernimento, afastamento dos propósitos de Deus. O antídoto para isso, irmãos, é uma vida produtiva. O que Pedro está dizendo é que precisamos crescer. Porque se nós não crescemos, então nos tornamos inúteis. Inúteis. Armando Filho disse que não há inúteis na casa do Pai. E de fato não há. No sentido de que Deus tem dons para todos. Tem serviço para todos. Mas nós mesmos nos tornamos inúteis quando nós não desenvolvemos a nossa fé. E por fim, os versos 10 e 11. E aí eu tomo aquele ponto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Onde muita gente descansa. Pedro vai dizer que nós precisamos crescer, progredir na vida cristã. Porque o nosso progresso, ele produz segurança eterna. E aqui eu quero dizer que existe sim a falsa segurança de salvação. Alguém pode sim dizer, eu estou salvo, e até dizer, eu me sinto salvo. E essa sensação, e essa certeza, ou essa convicção, ser falsa. Ser fruto da sua mera imaginação.
ser fruto apenas do seu próprio coração, ser fruto apenas de uma profissão de fé fútil, da boca para fora. Por quê? É o que Pedro vai dizer. Olha o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai. Outra vez ele vai usar a mesma palavra, dedicação, cuidado, a rapidez para isso. Com diligência. E eles cada vez maior. Se vocês já estavam sendo diligentes em cultivar as virtudes da vida cristã, ele diz, procurem com diligência e cada vez maior. Ele diz o quê? Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Veja que Pedro não está se contradizendo. Sim, somos sustentados pelo poder de Deus para a salvação. Uma vez salvo para sempre, sim, Deus nos garante essa salvação. Entretanto, nós precisamos confirmar esta salvação. O que Pedro está dizendo é que aquele que foi salvo precisa progredir na fé. Aquele que foi salvo precisa confirmar a sua eleição, a sua vocação em Cristo. Precisa dar provas a si mesmo. E por que não dizer também a outros de que de fato é salvo em Cristo? Como podemos dizer que estamos salvos se a nossa vida cristã está completamente aquém do que Deus coloca na sua palavra? A quem queremos enganar, meus amados irmãos? A quem nós queremos enganar? Pedro vai dizer que o nosso progresso espiritual confirma, meus amados irmãos, a nossa salvação. Michael Green vai dizer que a eleição advém de Deus somente, mas o comportamento do homem é a prova ou a refutação dessa eleição. É Deus que nos elege, é Deus que nos salva, é verdade. Mas o nosso comportamento diz se somos eleitos ou não. O nosso comportamento vai dizer se de fato somos verdadeiramente crentes ou não. É isso que a palavra, que a Escritura, que a Santa Bíblia está nos dizendo, meus irmãos. Que nós não podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem esta confirmação. Nós não podemos estar tranquilos, sossegados, deitados em berço esplêndido. Uma vez salvo para sempre. Quando na nossa vida o fracasso espiritual já se instalou, e por que não dizer a morte espiritual já está em nós? Só tenho um entendimento sobre isso. Está morto e se esqueceu e não sabe, como diz lá no livro do Apocalipse, está morto e não sabe. Pedro vai dizer, meus amados irmãos, que o progresso espiritual traz segurança eterna, porque confirma a nossa vocação, e somente progredindo nos livramos da queda, diz ele aqui na parte B do versículo. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Isto é, seremos poupados de uma derrota desastrosa, de uma queda espiritual, do desvio. Daí a frase com a qual eu iniciei a nossa singela reflexão nesta noite. A vida cristã é como andar de bicicleta. Se você para, você cai. E é isso que Pedro está dizendo. Se você progride,
você não vai tropeçar. Mas o oposto também é verdadeiro. Se não progride, se não cresce espiritualmente, vai cair. Aí você diz, Deus me livre. Se livra não. Livra não, meu irmão. Não livra. Não livra porque isso é negligência da sua parte. Porque tudo já foi dado para que cresça. E se não houve diligência nessas coisas, consequentemente, a queda é certa. E o versículo 11 encerra, meus irmãos, dizendo que nosso progresso produz segurança eterna. Porque quando crescemos, garantimos, sim, a nossa entrada no céu. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A perseverança nessas virtudes é indício de uma vida eterna. A fé evidenciada em obras é a marca do cristão genuíno, que receberá o galardão eterno. Então não fique pensando que vivendo de uma maneira tão relapsa a vida cristã, você entrará na glória. Porque você não vai entrar. A salvação pelas obras, pastor, agora? Não, não é. Mas as obras evidenciam esta salvação. Entenda que as obras evidenciam essa salvação. Você precisa compreender isso. E você precisa ficar preocupado com isso. Porque se essas obras não estão presentes na sua vida, você precisa se preocupar. Comece a preocupar-se e comece a orar a Deus e dizer, Deus, eu sou salvo mesmo. Porque eu não estou vendo nada na minha vida. Pelo contrário, eu vejo a minha vida parada, estagnada, infrutífera. Eu lembro que eu já fui mais crente do que eu sou hoje. Então, o que está acontecendo? Eu preciso mudar esse quadro. Saber que o nosso progresso colabora para a confirmação da nossa fé, irmãos, isso precisa encher a gente de esperança, motivação e perseverança em meio às dificuldades. Aqui, o que Pedro está querendo trazer é a convicção para aqueles irmãos. Convicção de que eles estavam no caminho certo. Meus irmãos, encerramos aqui essa nossa simples meditação desta noite, lembrando, irmãos, que tudo que nós precisamos já vem de Deus. Não há razão para vivermos uma vida cristã medíocre, pois o Senhor já nos concedeu todos os recursos espirituais necessários. O que é que você sente falta? O que é que você sente falta? E a falta, lembre-se, não é na estrutura da igreja, não é denominacional. Não, tudo que você precisa para você viver bem e crescer com Deus, o Senhor mesmo já colocou à sua disposição. Em segundo lugar, a vida cristã, irmãos, ela precisa ter um desenvolvimento contínuo. Precisamos crescer. Não tem como. Crescer e crescer. Ou crescemos, ou então a morte se instala. A única forma de evitar uma vida infrutífera, uma morte espiritual, é desenvolvendo o que está em nós. E é isso que nos trará, irmãos, finalmente, a segurança da vida eterna. Não que as nossas obras nos salvam, mas essas obras, essas mudanças, essa transformação, confirmam que, de fato, amplamente a nossa entrada no reino de Deus, ela está aberta. À medida que crescemos, a nossa confiança em Deus se fortalece. A nossa perseverança se fortalece. E o nosso amor para com Deus e o seu reino também se fortalece. Nessa jornada da fé, nessa jornada cristã, a pergunta
é muito simples. Aonde você se encontra? Quando você começou até agora. Aonde você está? Em que nível você se encontra? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nesta noite.